Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje nosso convidado ilustre é o autor e arquiteto Augusto Terto. O Augusto, ele é o criador do é, Grendor. Grendor, falei certo? Não, tem uma puxadinha, tipo Grandon. Grandon, a Guerra das Isso. Duas Luas. Três guerreiros, uma missão, uma guerra, uma aventura se inicia. Conheça o início desta fantástica aventura literária nacional. É assim que começa. Augusto, muito obrigado por participar da Toca do Aventureiro. Seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente, o palco é seu. Olá. Bem, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz em estar aqui na Toca do Aventureiro, porque também sou um aventureiro, também adoro esse universo que todo mundo que acompanha aqui gosta de acompanhar, esse mundo geek, esse mundo aí de muitas novidades, muitas aventuras e, claro, muita imaginação. Com Então, certeza. assim, na hora que você fez o convite, né, que eu vi o seu trabalho, que eu não conhecia, já, tipo, já corri atrás, já vim assistir vídeo no YouTube, já corri no Instagram, para conhecer, porque eu já me sinto já um membro oficial aqui da Toca. Ah, legal. Então, Com então eu sou certeza. desses. Adoro contar histórias Uhum. e eu passei um certo tempo desenhando. Eu comecei desenhando, contando histórias ali que eu inventava, às vezes fazendo algumas versões de animes que passavam na televisão ou de filmes. Eu desenhava uma versão bem simples e eu lia aí, de maneira super dramatizada para os colegas de escola. Ah, Eu li e a partir daí nasceu essa vontade, esse caminho de contar histórias. então, essa que é a minha primeira pergunta. Sua jornada, como começou? Como que foi aquele menininho que rabiscava, que escrevia, que virou um autor e um arquiteto? O que veio primeiro, o autor ou o arquiteto? Ah, velho, o primeiro autor, com certeza. Eu tenho guardado aqui uma historinha, que foi a primeira historinha que eu fiz. Uhum, Na verdade, quando mãe ia para a igreja que me levava, eu ficava muito encantado com as retratações da crucificação de Jesus que havia na igreja católica, sim. espalhadas pela igreja, e eu, criança, olhando aquilo, aí eu fui, cheguei em É, casa fala e pro desenhei pessoal da tudinho. onde que você é. Ah, verdade. Eu sou de Campina Grande, na Paraíba, terra do maior São João do mundo, terra da Juliette. Terra calor de calor. Pois é, mas só que hoje tá fazendo frio, tá vendo? Por incrível que pareça. E aí começou dessa maneira. Foi a primeira história, assim, que de fato eu contei desenhando. E aí eu fui desenhando animes, Sailor Moon, eu Uhum, desenhava os Cavaleiros do Zodíaco, e daí comecei a contar minhas próprias histórias, eu inventava personagens. Por exemplo, tinha os Pokémons, eu inventava meus próprios monstrinhos. sim. Eu tinha os Cavaleiros e eu montava, vou montar minha própria equipe de guerreiros. E assim foi nascendo aos pouquinhos a desenho. E aí eu desenhava e levava para a sala de aula, o pessoal achava assim, nossa, que coisa incrível, como Augusto desenha bem, Você era né? Um aquele, desenho super simples, aquele né? coleguinha que vai ter um trabalho de escola. Chama o Augusto que ele desenha direito os mapas de geografia. Era desse jeito, desse jeito. A gente se reunia assim, naquela época não via celular, Uhum. então quando a gente se reunia para brincar, a gente pegava revistas que tinha aquele tipo aquelas revistas de anime, e a gente se reunia e Revista começava a Herói. desenhar. Eita, a gente usou demais, viu? Aham. Desenhava Goku, os Pokémons, todo mundo passava por cima, né? Botava o papel em cima do desenho e riscava, e eu não, fazia assim copiando, o pessoal ficava olhando. Foi um momento super bem, né? Uhum. Acho que o ápice chegou quando eu decidi desenhar filme. Porra, Aí peguei. legal. Oi! Eu peguei Premonição. Não sei se você conhece o filme Nossa Premonição de senhora. 2000. Eu achei que você ia começar com um filminho de aventura. Tu foi com premonição. Foi com Premonição. Peguei Premonição. Uhum. Gravei. Na época tinha aqueles sons, né? Que você botava a fita pra gravar, botava o som do filme pra sair no aparelho de som e você podia gravar na fita. Só o Certo. áudio. Aí gravei só o áudio, e aí eu ia escutando esse áudio no aparelho de som e ia desenhando. Então você estava Aquilo fazendo eu tipo fui interpretando. você fez um audiolivro na sua cabeça pra desenhar o filme? Pois é. Aí então, aí.
a gente era criança ainda, né? E eu enxeri da Shin essas coisas, de 14 anos de idade, que não podia assistir. Uhum. Mas os meus coleguinhas não assistiam. Aí eu pegava e ia ler pra eles a história do filme. Aí Aham. eu fazia toda a dramatização, os personagens, o jeito deles falarem. Quando tinha os sustos, assim, eu dava um pulo assim com um gibi, assim, o pessoal se assustar. Na escola ficava assim, um verdadeiro ciclo de pessoas atrás de mim, assim, escutando, né? Eu narrando ali a história. Eu fico me perguntando agora como é que tu não acabou no teatro. Pois é, mas por incrível que pareça, assim, eu nunca gostei assim muito de teatro, não. Eu sempre fui mais pro cinema mesmo. Aham. Sempre apaixonado por cinema. Talvez por causa disso, e a minha primeira graduação foi em arte e mídia. Uhum. Porque eu já era apaixonado pelas artes desde criança, né? A arte assim já estava nas minhas veias no momento que eu nasci. Ah, então foi fácil pra você, né? E escolheu o seu caminho. Foi meio que, na verdade, um processo natural. Uhum. Acho que à medida que eu fui crescendo e eu fui perdendo mais tempo para me dedicar aos estudos, outras atividades mesmo de adolescente, e o tempo que eu não tinha mais para estar desenhando, passar o dia todo desenhando um quadrinho, foi o tempo que apareceu na sala de aula, na aula de literatura, uma atividade um conto. E aí eu não sabia não que era conto, ainda estava no início ali do ensino médio. Eu só Uhum. sabia o que eram narrativas mais simples, né? Que a gente via em sala de aula, né? Chapeuzinho Vermelho, fábulas, esse tipo de coisa. É o básico, E aí né? eu, é, e aí assim eu deixei soltar, criei um conto lá bem louco. E aí todo mundo na sala de aula ficou naquela expectativa pra saber, porque todo mundo já tinha esse viés de mim, já sabia que eu gostava de E contar a você história. Todo lembra mundo ficou sobre o curioso que pra que era? saber. Lembro, porque eu vou transformar esse conto futuramente realmente em um romance. Ah, legal. Quando terminar Grandon, né? O Grandon vão 5 livros. Quando terminar Grandon já vai ser o próximo livro que eu vou escrever, que na verdade é como se fosse meu início. E eu vou estar resgatando ele através desse romance. E estou super ansioso para escrever. Uhum. E porque foi uma recepção tão boa, tanto para os alunos quanto os professores, que me senti realmente motivado em pesquisar mais a literatura, sobre escrever histórias, né? Contar histórias através da literatura. Então foi um processo bem natural. E aí eu lembro que eu tinha até medo de escrever, porque eu era Hum. muito jovem, eu achava que eu não estava preparado, talvez. Ah, Quem sabe continuar a ver, né? Escritores brasileiros de super renome, né? Então a gente fica meio sem parâmetro de se comparar. Gente, pera, alguém que escreva o que eu gosto, um brasileiro, pera, não consigo conhecer. Aí, uhum. aí eu lembro que na época o livro Eragon começou a ganhar mídia, começou a sair por aí dizendo, ó, o autor só tinha 16 anos quando escreveu. Aí eu, Uhum. olha, então não tá perdido não, acho que eu posso começar realmente a escrever, deixa eu começar. Aí você, Então eu fiz o você primeiro leu o esboço, escrevi livro tudo à também ou mão, não? ao Eragon, É. já tinha lido todos os livros de Harry Potter, já tinha lido Contra Tudo, Contra Todos, que eu não lembro mais quem era o autor, e tinha lido algum outro, não estou lembrado mais, que também era essa pegada de fantasia, e parti para o Eragon. E Uhum. o Eragon foi meio que assim, um choque, porque o autor ele se baseia muito na obra do escritor do Senhor dos Anéis, que eu não estou Ah, do lembrado agora o nome Tolkien. de cabeça. Isso. E aí já é uma coisa bem diferente do que eu estava habituado. Porque ele é muito mais detalhista, ele tem mais É. cuidado em relação, por exemplo, a desenvolver certas nuances que eu até então não tinha visto. E Uhum. aí foi interessante, aí eu fui, nossa, fui abrindo o norte, e aí eu fui cada vez mais pesquisando mais E o que que... artistas, a princípio internacionais, e depois fui Aham. agregando a literatura nacional dentro do meu catálogo. E o que que você achou da obra do Polônio? O Eragon eu achei muito bom, eu lembro que eu fiquei apaixonado Uhum. pelo livro, porque tinha sido até então, acho que o primeiro que eu não tinha lido sem ter aquela interferência do cinema. Porque o Certo. Harry Potter eu fui ler por causa dos filmes. Uhum. Aí eu lembro que o outro livro que eu li, acho que foi As Crônicas de Nárnia, não estou lembrado, Uhum. também por causa do filme. E a Eragon ainda não tinha visto o filme. Né? Depois que eu li, eu sabia, vai ter o filme desse personagem. Aí então fui pro Eragon, gostei ainda mais do Eldester.
Mas aí os dois últimos eu achei muito político, não curti muito, não. Então, eu tava conversando com um colega sobre isso, porque assim, eu gosto do Eragon, mas eu acho que, por exemplo, tá certo que depois do filme o autor parou um pouco, porque ele teve uma depressão, né? Porque, né, estragou a obra dele. Mas o problema é que eu acho que ele criou muitas pontas soltas, e aí depois ele tava se preocupando em amarrar elas. Então, eu acho que alguma coisa se perdeu ali. Porque eram três, aí foi quatro, aí teve o do Contos, né? Que o do Contos eu acho que a melhor é Isso. o mais legal é o da Ângela, que é a narração dela falando que o que ela tá falando é mentira ali. E vai sair um outro do Mortag agora, né? Verdade, Então, acabei de ver também. e eu assim, eu acho legal como jogador de RPG, como consumidor, pra mim, eu tô lendo aquilo, eu falo, puta, como é que eu seria isso num jogo, né? Mas eu fiquei. Uma coisa que não sei de você, mas eu fiquei triste pela área, porque eu acho que ela nunca conseguiu, no momento do livro, ter uma escolha da vida dela, da felicidade. Né? O dever sempre pegou ela, né? O menor dos males para ela ali foi se tornar a Cavaleira de Dragão dos Elfos, né? Não sei se você teve essa impressão, porque o livro é bom, mas eu tive essa impressão que depois de um tempo parece que a escrita não estava tão gostosa como estava no começo. Talvez por isso que eu tenho para ler os dois últimos livros. Para mim foi bem arrastado. Uhum. Assim, eu acho que lembro, não lembro se foi ao certo o terceiro ou quarto, quase abandonei. Eu não abandonei por causa do amor que eu já tinha pelos dois primeiros livros. Uhum. Mas eu concordo com o que E você para disse. você o ai meu Deus, como é que é o nome do rei malvado lá? É o Vivisectorix, né? Isso, que eu não lembro lá como é mais É, não. Faz eu acho que tanto ele, tempo que eu leio. eu acho que ele não pagou. Eu acho que o investimento dele não pagou, porque ele era aquela sombra, aquela ameaça ausente. E quando chegou a vez dele, ele só foi um vilão poderoso, mas ele não foi, sabe? Verdade. Né? Poxa. Verdade, agora que você falou, eu tô tendo realmente essa percepção que eu achei que demorou muito para chegar no Aham. final, teve muita enrolação, eu lembro que teve muita coisa com os anões, de Sim. Eragon lá no subterrâneo, que eu achei um porre, foi muito Cara, longo essa parte. eu amo os anões, eu amo anões, né, em coisa de fantasia, mas o Eragon, em todos os livros, teve momentos que eu falo, porra, dava pra cortar um pouquinho essa gordura. Aquele capítulo que ele sobe e vê a curvatura do mundo, eu falei, porra, cara, eu acho que não precisava, aquele capítulo é maçante pra mim. Não sei- Isso. Então, e E você foi não... uma coisa que eu venho aprendendo, sabe? Assim, aí Aham, como um autor mais recente agora, partindo para uma editora séria, porque até então estava escrevendo mais para mim, né? Mas uhum, partindo para editora séria, no momento que a gente se pressupõe a realmente a ser um autor profissional, a gente realmente começa a enxergar isso que você falou, de tipo, da gente, às vezes a gente tem que cortar. Sabe, às vezes você falar menos, na verdade tá falando mais. uhum. Então, e agora que você mencionou isso, eu peço para você dar um conselho para jovens escritores. O meu conselho é que estudem Uhum. sobre aquilo que você quer escrever. Ah, eu gosto de fantasia. Sim. Então, vá ler livros de fantasias, vá pesquisar os tipos de fantasia, o que é que traz esse tipo de literatura. Ah, não, eu gosto de que está bem alta, né, assim, para certo público, o hot. Ah, mas o que é essa literatura? O que ela pode trazer de diferente? Quando você consumir mais material daquilo que você realmente se sinta interessado, Uhum. e aí sim você escrever e você vai escrever no seu tempo, é, se preocupar muito com a questão de vai ficar bom, não vai ficar legal, tipo, será que as pessoas vão entender? E quando, olha, uma dica que é muito importante, você terminou de escrever, é aí que vai começar o verdadeiro fuar. Uhum. Quando você termina, aí sim, e realmente vai começar o processo mais importante. É de você ter alguém que possa ler o seu livro, que você possa receber o feedback, porque muita gente pensa, termina de escrever, meu livro está pronto. Não, é só realmente o verdadeiro início. Porque você vai ter que revisitar a sua própria obra diversas vezes para poder aprender mais do que simples erros de português ou alguma frase ali que não tenha conexão. Uhum. Mas para você realmente aprender se aquilo que você quer passar está realmente pode atingir as pessoas e se realmente foi a melhor maneira que você
conseguiu de fazer isso. Porque, por exemplo, eu passei por isso. Quando eu escrevi a primeira versão, eu acreditava que aquele estava pronto. E que não, de que as medidas que algumas pessoas foram lendo, as pessoas foram lendo, eu fui vendo que muita coisa a pessoa não estava entendendo, e certas construções dos personagens não não havia tocado as pessoas, por quê? Porque eu deixei tudo na minha cabeça, pra mim Uhum. eu estava entendendo, mas outra pessoa não. É, Então é você é o muito criador, faz importante, sentido pra você, né? justamente, mas não pode fazer sentido para outra pessoa. Então é muito importante ter alguma pessoa ali mais próxima de você que possa ler realmente Uhum. possa contar o que achou, os pontos positivos e negativos, e acima de tudo você realmente aprender. Que muitas vezes essas pontuações negativas, elas não vão ser para diminuir o seu trabalho, mas porque você possa crescer em cima dele. Ah, muito bom, muito bom. E eu queria que você falasse um pouco das suas, é que você já deu uma mencionadinha, né? Mas as suas inspirações e seus autores favoritos. Bem, meus autores favoritos, na verdade, eu tenho. Ah, é complicado. Essa é uma pergunta nunca é Porque fácil. a minha primeira autora favorita foi cancelada, coitada, né? Hum, Super entendo os motivos, né, da JK, no ano ter sido cancelada, uhum, mas ela até então, ela foi a minha primeira inspiração. Porque eu fiquei muito encantado com a história que ela passou no sentido de ir atrás do sonho, né? Que ela teve o seu livro rejeitado por muitas editoras. uhum, Nas primeiras palestras que ela fazia a respeito do livro, praticamente não havia ninguém ali para assistir, ela sempre estava sozinha. Então isso me inspirou muito no início, pela história dela e pelo que ela conseguiu alcançar, uhum. além de tirar todo esse viés da autora, mas do quanto a obra conseguiu crescer e conquistar leitores por todo o mundo. E a minha segunda inspiração é justamente três obras incríveis, e foi assim o que me abriu a minha cabeça para a literatura nacional, que foi Lucila, Uhum, que você conhece, sim. Senhora, e Diva, outra, salvo engano. Eu li a versão um pouco. Pronto, para mim, eu super me apaixonei. Gente, eu preciso ler mais sobre literatura brasileira. E Uhum. aí, então, eu fui ler. Porque eu sou péssimo de guardar nomes de autores ou de Não tem pessoas. problema. Por isso que eu não estou citando o nome da obra e não o nome Do do autor. autor. Aí eu fui ler Bom Crioulo, que foi uma Uhum, literatura assim, totalmente destoante do que eu estava lendo, mas porque era aquilo que estava chegando para mim uhum, nesse momento de pesquisa. Aí depois, agora que eu estou acompanhando mais, alguns autores nacionais, como por exemplo Renan Carvalho, que é companheiro de editora lá daqui da Clive, uhum. e já estou super interessado para ler as obras dele, que também são obras de fantasia, mas que eu estou com pilha aqui de livros para ler, atrasados. Eu Aí também. por enquanto, aí estou dando uma parada, mas minha principal inspiração realmente no início foi J.K. Rowling, e depois realmente foi José de Alencar, que me deu assim, um ânimo para adentrar no Uhum. mundo da literatura. Ah, puta, que legal. É bom ver que você, a empolgação que você tem falando deles. E assim, pelos títulos que você falou, você escreve sobre fantasias, mas você é um romântico, pelo jeito, né? Sim, sim, é porque que eu acredito que eu parti logo para fantasia, Aham. porque eu sempre fui muito de criar mundos. Uhum. Seja brincando, nossa, se você eu brincava com meu irmão, nós criávamos mundos, criávamos personagens, poderes, sabe? Então, desde a infância, isso já estava em mim. Eu lembro que a gente fazia até castelos e palácios com papel. A gente começava a dobrar, Aham. o papel ia montando, Ah, que encaixando, e a gente legal, imaginava. cara. Isso sim é uma infância Imagina, saudável, né? foi muito boa. A gente ficava imaginando, tipo, imagina se a gente pudesse diminuir, ficar bem pequenininho, poder entrar nesse Uhum. castelo que a gente fizesse, tipo Homem-Formiga, a gente nem sabia nem o que era, né? Mas tipo Homem-Formiga. Aham. E então acho que foi a partir daí eu acabei indo pra fantasia, mas só que eu tenho atualmente, no meu caderninho, mais 20 livros para escrever, e Meu realmente todos eles, Deus. a maioria são romance. Meu Deus, 20 livros para escrever. Mas eles são 20 livros. interligados ou são obras independentes? Tem alguns que são interligados, que vão Ah, fazer parte desse meu universo fantástico, que eu chamo de Terto-verso, e hum. outros vão ser independentes, que, Eu por gostei, exemplo, vai ter Terto um. Verso. Já tem até o nome.
Isso, nas minhas loucuras, né? Então a gente, vamos nomear loucuras, certo verso, pronto. E já tem outro, por exemplo, que quero explorar muito a nossa história do Brasil, Uhum, mas só que de maneira romantizada, de maneira também um pouco ali, meio fantástica, como por exemplo, um dos livros vai se passar na época hum, aqui quando o Lampião estava trazendo terror aqui no Nordeste. hum. Mas é totalmente, ele é fantasioso, né? É como se fosse baseado em história, algo que aconteceu de fato, mas Uhum. trazendo aí uma certa novelização daquilo, Ah, sabe? entendi. Tem o Titanic, que foi o acidente em si, James Cameron foi lá e criou uma história de amor dentro daquilo. Pronto, mais ou menos esse Ah, contexto. legal, legal. E eu queria perguntar para você, como uma pessoa que escreve fantasia, você tem algum cenário ou mundo favorito? Ah, com certeza, com certeza. Eu tenho, na verdade, dois mundos favoritos. O Uhum. de fantasia, fantasia mesmo, que é o mundo de Hogwarts, o mundo de Harry Potter. Acho que quem Você já nunca viajou para lá ou passou não? aqui com a gente. Não, que eu sou pobre, mas um Ah, dia. um dia você vai, não se preocupa Um não. dia. Pois é, nós vamos. Não sei se você já foi. Não, não, eu não fui. É, a minha filha é muito fã de Harry Potter, né? É, Sim. ela tem o sonho de um dia ir pra lá pra conhecer. Mas nem que eu vá dividir no cartão em 50 vezes, mas eu vou. Uhum. No máximo que eu posso ir lá agora é um restaurante temático que abriu aqui perto de João Pessoa, né? Capital Ah, aqui da Paraíba. nossa, que legal. E está super. Ó, diz que a fila é gigantesca lá. Então eu já vou madrugar lá pra poder visitar. Tem até o trono de Guerra dos Tronos. Pronto, já dá tudo certo. Eu vou em vários lugares uma vez só. É, pronto, já fechou já. Já fechou. E o segundo mundo que eu sou apaixonado é o mundo dos X-Men. Ah, tá. Você gosta do E aí, universo da aquela Marvel, dos questão de mutantes. mutação. Isso, a questão dos poderes. Uhum. Por exemplo, o Grandon foi muito baseado nos poderes assim, dos X-Men e dos Cavaleiros do Zodíaco. Curiosamente, eu não conhecia Avatar, além Além do da. Jang. Isso, eu Uhum. não conhecia. E a maioria das pessoas que vê a sinopse, né, tem um contato com a minha obra, como tem aquela questão de manipulação dos elementos de natureza, fala, ah, você se inspirou Avatar? Não, gente, eu só fui assistir Avatar bem depois, o filme. Ah, meu Achei nem Deus, o não. anime, né? Assisti o filme, e aí sim, antes até eu ficava meio aborrecido, acredita? Gente, não é Avatar não, pelo amor de Deus, eu nunca assisti Avatar. Mas só que aí quando eu assisti o filme, né, realmente tem um negócio assim de fogo, uns voagens, é Ah, parecido mesmo, tudo bem. Meu Avatar, quando eu falo Avatar, a primeira coisa que vem na cabeça é o filme do James Cameron, não o anime, justamente porque eu não aham. assisti, assim, Não, mas o anime. aquele filme é horrível. Aquele filme é horrível. Assiste o desenho é melhor, tá? Apesar que vai ter a série nova Certo. do Netflix, né? Tem esperança ainda. Isso, só porque cancelei a Netflix, porque tá muito cara. Ah, tá. Então, e você tem, por exemplo, você tem raças e classes favoritos, que é uma coisa que a gente tem na fantasia? Não, na verdade, eu gosto mais de personagens que eles são pessoas comuns, Aham. mas que vão descobrindo, assim, que tem um certo dom. Seja, por Hum, exemplo, Harry Potter, que, tipo, é um garoto comum, mas descobre que possui magia. Ou, por exemplo, Os Meninos das Crônicas de Nárnia, que eles entram no novo mundo e descobrem que eles podem ser algo mais do que simples pessoas que estavam ali sendo amedrontadas diante da guerra. Então, eu gosto desse contexto de jornada do herói, ah, mas tá. só que também não muito exagerado. Quando é que, tipo, Você não ceia de gosta Cavaleiro de do seja Zodíaco, aí me overpower, aborrece. né? Isso, tipo, Goku chega num ponto que me É, aborrece, sabe? Mas eu gosto dessa jornada em si, de a pessoa ir descobrindo mais do que esperava de si mesmo, e superar alguns obstáculos para poder chegar numa versão ou na melhor versão que possa ser de você mesmo. Acho interessante esse, ah, esse caminho. e agora, por favor, você podia contar sobre o seu processo criativo? Claro, claro, claro. Bem, para literatura, Uhum, quando o universo de Grendel fala assim que eu não criei Grendel. uhum, Grendel baixou em mim tipo Chico Xavier, sabe? Ele uhum, deu um piripaca assim e foi aparecendo as coisas. Então, quando veio o Grendel, eu tentei primeiro destrinchar as ideias que eu tive.
Então, realmente, de anotar e fazer realmente a punho, porque eu acho que fixa melhor em nossa mente. Então, eu vou a punho, pera, o que vai ser essa história? Então, como é que vai ser? Ah, vai ser 3 livros, uma trilogia? Aí, não, vão ser 5. Mas o que vai acontecer em cada 5? Então, já faz já um roteiro bem por cima do que vai acontecer em cada livro. E a partir disso foi que começaram a vir os personagens. Ah, legal. Então houve todo um processo de criação em cima dos personagens, né? Os seus nomes, sobrenome, o que esse personagem gosta, o que é que tem medo, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus principais poderes, os desafios que vai enfrentar nessa jornada, como um pode ali acrescentar no outro. Então houve esse estudo para só depois realmente eu começar a escrever. Aí também houve a criação de um mapa. Eu fiz um mapa bem simples mesmo, só para me situar, O mapa é me muito situar. importante. O Isso, teve mapa um é momento que eu muito tava importante. perdido. Eu, gente, pera, e daqui ele vai pra onde? Aí realmente eu vi a necessidade de fazer o mapa, quando eu tava já Uhum. destrinchando a história. É, E a partir só depois de tudo isso tá pronto, tá bem desenvolvido, os personagens já, até aquelas críticas físicas desses personagens já realmente definidas, foi que eu parti pra história. É tanto que você pode nem acreditar, mas teve vários momentos, né, eu já, por exemplo, aconteceu muito num livro 2, Hum. né, que eu já escrevi, o livro 3 que eu também já escrevi, de eu estar assim digitando e simplesmente as coisas vão acontecendo. Ah, não, eu A acredito. personagem, Pessoal, o pe- vocês escritores, vocês tipo entram na zona. Que a obra cria vida, né? E você fala, o que que essa pessoa tá fazendo? E continua escrevendo. isso, E isso, antes, assim, Augusto, antes de você continuar, só para manter o pessoal com o pé no chão, você tem ideia de quanto é que foi, como é que foi daí o tempo da ideia até você estar com o seu bonequinho na mão? olha, o primeiro livro foi algo em torno de 1 ano e 6 meses Uhum, para a minha primeira versão, no, que na época eu cheguei a lançar por uma editora, mas só que assim, minha relação com essa editora ela não foi boa, uhum, por várias razões, e aí então, a partir disso, eu fui me sentindo cada vez mais sufocado e com mais dificuldade, menos ânimo de escrever minha história. uhum. Então, por exemplo, para escrever o livro 2 eu demorei um pouco mais de tempo. O livro 3 um pouco mais. O livro 4 eu passei quase 3 anos para escrever porque E eu não você, estava bem. e você ainda tem 20 guardado ainda. Pois é, tem 20 guardado, mas é porque os 20 eles estão totalmente de Grendel, então talvez eu Sim. não enfrente o problema que eu tive com Grendel. Mas sabe o que me deu forças? O quê? Foi quando eu decidi retomar. Aham. Grendel, segui sozinho, né? Eu acabei o contrato com a outra editora. Ah, Uhum. vou conseguir sozinho, independente. E aí coloquei o livro em algumas plataformas tipo Amazon, Wattpad. Kindle. Não, Wattpad não coloquei. Coloquei naquele WeClap, Ah, o Eclipse, né, de sim. forma lá o pessoal poder comprar lá e chegar o físico na sua casa. E aí eu comecei a divulgar também na minha comunidade aqui local, com algumas pessoas que conhecia. E a galera foi comprando, foi gostando. E aí as pessoas que leram e chegaram pra mim, olha, Augusto, gostei do livro, achei sobre isso, gostei desse personagem. Foi me revivendo como um Ah. autor que estava morrendo. E falando nisso, qual foi aquele momento que eu acho que a gente deve estar próximo dele, que você falou, eu sou um autor, tá aqui. Foi, jus- foi justamente. Chegou tanto feedback positivo, eu estava conseguindo sozinho alcançar um certo público e eu vi, assim, as pessoas estão lendo, elas estão gostando do que eu estou contando. Então, pra mim, é isso que faz sentido, né? De eu contar a história e ter alguém que possa realmente ouvir essa história, eu possa compartilhar a história. Não faz sentido pra mim eu escrever e ela ficar aqui É, guardada. você já passou por aquilo que alguns autores passam, que tipo assim, você está escrevendo, aí você escreveu o primeiro livro, aí vai sair o próximo, você começa a receber mensagens dos fãs, né? Falando, por favor, não machuca tal pessoa, se acontecer alguma coisa com esse personagem, você vai ver só. Já sim. Tem um personagem particular Aham. que se chama Nath. Ela já aparece desde o primeiro Ah, livro, é uma das é o nossas nome da minha filha. protagonistas. Ah, que coincidência. Pronto, ela assim, ela é um personagem que cativa todo mundo. Uhum. Então, tipo, nosso verdadeiro protagonista é David, mas o pessoal tá nem aí com o pobre bichinho. Mas Nath, não É, toque no fio de cabelo de Nath.
não toque, já me ameaçaram. Se você tocar no fio de cabelo de Nath, eu sei onde você mora. É, bom, uma das minhas perguntas é essa, é qual que é o seu personagem favorito e o que te surpreendeu com o público, né? O que surpreendeu para o público, pelo jeito, foi a Nath, né? Foi a Nath. E a relação que ela tem com um certo personagem. Eu não pensei que iria chegar a tanto, sabe? A relação deles perante os leitores e como os Ah, leitores se legal. sentiram com essa relação. E eu fiquei surpreso porque eu pensava que as pessoas realmente iam gostar do David. Mas o David realmente ele tem uma personalidade bem forte, ele é um cara difícil de lidar, então é realmente compreensível a galera gostar mais de Nata, até porque ela é uma personagem bem diferente do que você vai ver por aí, né? Porque quem já Aham. viu, por exemplo, uma louca botar um vestido e botar uma calça jeans por debaixo, sabe? Botar uma jaqueta, uma roupa super louca e achar que tá super linda e Uhum. maravilhosa. Mas é isso, né? O que Mas importa é a ela tá se pessoa sentindo bem. sentindo. Justamente. Aham. Coitado do David, poxa, é que tem uns personagens que a gente sabe que ele é o protagonista, mas tem hora que dá vontade da gente espancar, né? Isso. E foi até interessante quando eu revisitei Grandon, Uhum, foi justamente depois desse processo que a gente tava conversando, de eu ter renascido, digamos, eu quis revisitar a obra. Então eu comecei a ler, fui acrescentando as coisas que eu tava na minha cabeça, que muita gente tava sentindo falta, e aí o livro, praticamente ele dobrou de tamanho. é o que eu ia Essa versão que perguntar. tá chegando agora, realmente é a versão, acho que é a versão É a versão do definitiva. diretor. Isso, sem corte, sem censura, sem cortes. Aham. Pronto. Ah, legal. E, e aqui o arco, por exemplo, com o nosso David agora está muito mais coeso. Porque Uhum, a gente consegue compreender melhor porque esse personagem é assim. Ele é do. O principal poder dele é do fogo. Então, uhum. como fogo, ele é realmente uma pessoa assim, muito explosiva, sabe? Tem uma Ele se personalidade forte. estressa. Ele se estressa muito rápido. Ele acha que pode resolver tudo sozinho. Até Uhum. porque pela infância que ele passou também. E, então isso tudo reflete na personalidade dele e reflete o que a gente acha dele como leitor, né? Porque a pessoa fala, menino, cala a boca, para. Vamos pra Nath, Nath é mais de boas. Ah, é legal, cara. E eu queria te perguntar como é que foi você escolher a arte para os livros? Bom, foi assim, quando eu tava lá, eu lancei a primeira versão em 2013, o primeiro Uhum. livro, justamente 10 anos. Olha. Foi justamente isso, quando eu vi, nossa, você tá fazendo 10 anos esse ano, então realmente é o momento de um recomeço. Uhum, E lá, como eu trabalhava já com essa questão de arte, né? Eu estava na uhum. graduação de arte e mídia, então as capas eu mesmo que fazia, às vezes pedia ajuda de alguma colega para fazer as capas juntos, e eu mesmo desenhava algumas coisas para divulgar a obra, porque até então a editora não estava nem aí, disposta a nada. Ah, você fez tipo marketing de guerrilha, você fez tudo mesmo. Isso, eu era o autor, o marqueteiro, o agente, a assessoria de imprensa, era tudo eu. Uhum. E então fazia tudo eu. Quando eu decidi revisitar Grendel, terminei. Fui em busca de realmente uma autora que pudesse ser parceira, Uhum. e aí foi quando entrou a Flybe no meio. E aí então a Flybe, ela tem todos os profissionais que realmente escutam nossa história, me escuta sobre o que eu acho o que eu tenho para passar. A partir disso que eles começam a desenvolver toda a parte Mas foi gráfica, foi fácil para você, como você estava fazendo tudo, passar o bebê para alguém cuidar? super fácil, super. Porque eu, como autor, às Uhum. vezes eu tava sufocado, porque, como eu te disse, era várias coisas ao mesmo tempo. Então, tipo, querendo ou não, a gente não tem jogo de cintura pra ter tanta coisa ao mesmo tempo. Sentido, como a melhor maneira de, por exemplo, de eu chegar para um jornalista? Ou, Uhum. tipo, qual a melhor maneira que eu posso chegar para um possível leitor? Sabe? Então, eram duas coisas completamente diferentes. O leitor eu sei que é mais de boa. Você pode chegar, oi, você conhece meu livro, aqui está o livro tal. Mas para o jornalista já era o tipo de linguagem, né? Então, às vezes, isso me sufocava demais. E acho que isso que me deixou muito cansado no início da E jornada, tem o sabe? fato que você tem o seu emprego, né, o seu outro emprego, né, para pagar as contas. Isso, porque eu fiz arte e mídia, né? Aí passei um tempo trabalhando. E aí eu saí do trabalho para ir para a arquitetura, porque a arquitetura ela também ela foi
surgindo na minha vida meio que aos poucos, no Hum, sentido de que sim, tá interessante. Gente, olha esse prédio, a forma desse prédio, que casa bonita. Aí eu, pera, eu tô me interessando demais por arquitetura. Aí eu decidi realmente embrenhar uhum. por essa área e tem dado certo, ainda bem. E tá vindo junto agora a arquitetura e o novo Grandon juntos para dar tudo certo aí pela mãe natureza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como um arquiteto, aí você vê tipo um filme, tem uma cena de batalha que tem uma cena de sítio, o pessoal acerta um muro ou um prédio e você fala, não, não ia cair desse jeito. Não funciona assim. Não é assim que você bate aqui e cai o muro inteiro. Já aconteceu com você? Não, nesse sentido não, mas acontece muita questão a gente fala, da força do roteiro, né? Aham. De que é algo que a gente sabe que não tem nenhum sentido de lógica, mas vai acontecer, a pessoa só fica, Uhum. tá, beleza. Então assim, vamos acreditar que isso acontece, sabe? Exatamente. Mas assim, me incomoda mais às vezes essa facilitações narrativas que acontecem, seja no cinema ou na literatura, do que realmente mentirosa dessa, assim, no cinema. Bater um negocinho e cair tudo. Mas sabe, agora que você tocou, eu me percebi uma coisa. É. E quando eu revisitei Grandon, a Uhum. minha nova visão do arquiteto e urbanista Uhum. agregou muito mais na criação do mundo. Ah, Porque eu legal. inseri novos elementos para deixar aquele universo ainda mais crível. Hum. Bom, e agora nós chegamos no Grendel. Como esse, qual é o mundo de Grendel? Como ele funciona? Em Grendel, ele é um continente inteiro fictício. Ele fica Uhum. localizado entre o Brasil e a África, ali no Atlântico. Mas só que existe uma magia mística que oculta ele do resto das pessoas que são chamadas de comuns, porque vivem fora de Grendel, né? Não faz parte desse continente mágico. E esse continente foi construído pela Mãe Natureza para abrigar a prisão de 7 espíritos malignos que, muitos séculos atrás, quase destruíram toda a humanidade através de muita perversidade. E por abrigar esse espírito, ela abrigou também especiais para proteger a prisão desses espíritos, dando a eles poderes da sua própria natureza, ou seja, o fogo, a terra, o ar e o vento. Não, pera. Fogo, terra, ar e fogo. Não, estou misturando tudo, gente. Fogo, água, terra É, e vento. isso. Saiu. É por isso que o pessoal fica confundindo com Avatar. Pois é, justamente. Então ela deu para eles esses especiais Uhum. e passou a mandar sempre um representante para ficar agindo perante ela, acessando o poder dela e manter esses espíritos presos. E aí, consequentemente, todo esse poder, seja ele mágico ou seja ele poder elemental, que em Grendel são coisas diferentes, fez surgir várias criaturas místicas que não existem no nosso universo. Como, por exemplo, os Zarpritos, Intronfis e várias outras criaturas. E algumas são baseadas no nosso folclore É o que eu brasileiro. ia perguntar. E que eu não vou. Aparece até um, mas não quero dar spoilers Uhum. do livro. Assim como também algumas minhas percepções minhas, criações minhas, a compor todo esse universo. Por exemplo, uma das minhas preferidas é as líbulas, Uhum. que são criaturas muito próximas da natureza, que elas são tipo. Tivesse uma pele de cenoura. Uhum. Cenoura não, desculpa, de cebola. Uhum. Aquela textura, aquela colorização e é também aquela fragilidade. Então Grendel se passa assim. E ao mesmo tempo que Grendel tem esse lado que é o nosso diferencial, ao Uhum. mesmo tempo que Grendel tem esse lado muito fantasioso, esse lado místico, ele Uhum. tem nosso lado bem real. Porque os grendenses, eles estão fazendo relações comerciais com toda a costa, seja da África, mas principalmente do Brasil. Uhum. Então ele tem muita coisa, principalmente do Nordeste, presente na cultura deles. O jeito de falar, o português, a moeda, que é o real. Então, muitos elementos da nossa cultura, digamos, está lá. Carros, tem lá também carros, mas é tipo, só ricaço, super ricaço, vai ter um carro dentro de Grandon. O resto vai andar ou de tração animal, ou através de uma criatura mágica, como Zarpita ou Dragão. Então, uma coisa que você mencionou que eu fiquei curioso é a diferença das magias, né? Tem a magia Sim. elemental e a outra que você viu magia. Como é que elas funcionam? Você pode dizer sem dar spoiler? Posso. Porque que dentro do Terto Verso Uhum. existem duas grandes forças, tá? Uhum. Opostas. É a força da natureza, que representa a vida,
existe a força do nada, Uhum, e que representa um, não chamo de morte, mas representa um recomeço. uhum, Essas duas forças são dualidades e elas criam magias rivais, digamos, uhum, que é esse poder elemental, que é o poder da natureza, e esse poder místico, que está mais justamente ligado a essa coisa mais espiritual. Então, hum. às vezes, não dá para às vezes para interferir um no outro, porque nem sempre a magia vai interferir no poder elemental, nem o poder elemental vai interferir na magia, porque eles são coisas distintas. E como você mencionou que você gosta de X-Men, eu acredito que as pessoas podem ter capacidades bem específicas, independente do lado que elas estão, né? Isso. E até porque o universo ele vai ganhando também cada vez mais, mais personagens e mais criaturas à medida que a gente vai avançando na história. Em um determinado Uhum. momento vai aparecer lobisomens, É, vampiros. é isso que eu ia pedir para você falar agora. Se você podia falar de personagens, de heróis e vilões. Em vilões, nesse primeiro momento eu não posso falar, porque, Hum, porque nosso primeiro vilão é meio que uma surpresa. Na verdade, ah, são mais tá. de um. É meio que uma surpresa, mas digamos que o verdadeiro vilão desse primeiro livro é justamente a guerra. Aquela sensação de que a qualquer momento duas cidades vão entrar em guerra simplesmente por atrito cultural e não respeitar o espaço da outra ou a cultura da outra. Então, Uhum, esse talvez seja o elemento mais complexo dentro da história e como isso vai interferir em nossos personagens. Porque no momento que eles se veem naquele lado, um lado que apoia os especiais, que são essas pessoas que podem manipular os limites da natureza, hum, é outro lado que acha que os especiais, eles são assim, são discriminados porque acham que eles conseguem tudo de maneira fácil. Eles uhum, não merecem tanto mérito quanto uma pessoa comum. entendi. E e a partir disso que a história vai desenvolvendo. Hum, A vilania em si, no sentido de pessoa, ela começa a aparecer mais no final, né? Claro que tem uma interferência ali, mas ela se encorpa melhor no final, justamente para ser desenvolvida nos próximos livros. ah, Porque a gente pensa que conhece o vilão, mas o vilão tá sempre ali na espreita, nas sombras, tá sempre um se passo à mantendo oculto, frente. É. justamente. Então, no primeiro livro, o vilão seria a intolerância, né? Isso. E foi uma mensagem que surgiu quando eu revisitei Hum, essa obra, e o que eu fui vendo o potencial que ela tem de se comunicar com o público-alvo, que é o público mais jovem, o jovem adulto, né? Que está começando sua formação ali, de sua mentalidade sobre o mundo, de poder ver através de uma obra de ficção, de uma obra de fantasia, os males que esse tipo de coisa pode trazer. e aí, por exemplo, como foi para você? Por exemplo, você escreveu com essa intenção, principalmente quando você revisitou. Como foi para você perceber o resultado? Teve, por exemplo, algum fã, alguma pessoa que realmente te surpreendeu com o efeito que o seu livro teve na vida dela? Teve assim no sentido de reação. Uhum, Mas isso já foi já de antes, porque esse livro, só uma super amiga minha, e também ela escreve também, e então a gente troca figurinha, eu leio as obras dela, ela lê a minha, pra gente comentar o que acha um do outro. Só de fato, ela que teve contato, fora o pessoal da editora, com uhum. esse novo Grendel. Então ainda não dá nem pra eu te falar o quão Ah, impacto entendi. isso vai ter. Mas nos livros, assim, contando com as edições anteriores que foram lançadas no decorrer desses 10 anos, Uhum. eu posso dizer que chegou num nível, né? Eu fiquei muito contente em ver que os personagens ganharam vida a esse ponto das pessoas chorar pelo que Poxa, acontece a cara, que determinados legal. personagens, sabe? E mais de uma vez, né? Então o feedback Uhum. das pessoas fala assim, eu realmente fiquei emocionado nessa parte. Teve uma pessoa mesmo que mandou assim com o livro manchado com a lágrima, Meu Deus do céu. da pessoa chorando assim. E tipo, foi um momento muito para mim, difícil para mim também. Eu chorei escrevendo. É, o momento que você É tá vendo que a sua obra tá afetando as pessoas, tá tendo um retorno, né? isso. E eu tô super ansioso agora para receber o feedback nesse novo Grendel, porque para mim é como se ele finalmente tivesse se tornado aquilo que deveria ter sido desde o início. Se eu tivesse
por exemplo, alguém para ter dito de revisite sua obra logo. Essa Uhum. para alguém assim, uma pessoa que tenha mais experiência com literatura, leia sua obra para dar o feedback. O feedback eu fui tendo através desses anos, através desses 10 anos Sim. com o Grandon, a relação com o público, muita gente pontuando, olha, o seu livro achei muito bacana, mas é muito curto, acontece muito rápido. Aí, não, mas tipo, esse personagem não acontece isso por causa disso, mas isso não tá no livro, tá na sua cabeça. Ah, Aí eu, tá então certo, você já então, estava com a edição melhorada na cabeça, né? Enquanto o pessoal estava só isso. com uma parte impressa. Isso, justamente. Aí, por isso que é muito importante essa questão de você ter alguém que você sabe que gosta muito de ler, porque essa pessoa vai ter muita bagagem para Uhum. avaliar a sua obra e dizer, olha, não entendi isso, sabe, ou dá para melhorar nesse aspecto. Acho que isso é fundamental. Se a gente for analisar muitos escritores, os agradecimentos, ainda vou ter falando, agradeço a fulano pelos conselhos, pela parte de autorização, justamente que é uma etapa extremamente importante. Porque a gente, como leitor, desculpa, como escritor, a gente pensa que já está tudo claro, mas muitas vezes pode não estar. Eu fui muito prova disso, sabe? Uhum. Então, para mim, poder relançar agora esse livro, ter a chance de recomeçar, está sendo sensacional. Ah, Estou que super legal, cara. Que contente. legal, parabéns, viu? E agora, né, que a gente tá Obrigado. falando disso, você pode comentar de alguns projetos e spoilers? Ah, ó, vejam só. A gente vai estar trabalhando já o segundo livro Uhum. de Graham, junto com a Flive. Ele também vai sofrer algumas pequenas alterações, mas por causa do tempo, sabe? Porque eu escrevi o livro, sei lá, praticamente 10 anos atrás. Algumas coisas, alguns temas se tornaram muito mais sensíveis com razão, Tá. sabe? Então, aí eu vou ter que revisitar isso daqui para se casar, até dialogar um pouco melhor com o Hum. público do qual eu estou dialogando. Mas o 3 e o 4 que eu também já escrevi, eles vão ter pouquíssimas alterações, vai ser mais questão, acredito eu, de erros de português, de talvez melhorar alguma frase. Mas os dois últimos que eu escrevi, eu estava muito mais consciente do que eu estava fazendo. Eu e o 2 ainda estava ali no começo, estava aprendendo, ali nos trancos e barrancos, apanhando. Uhum. Então, recomeçando agora, vai ser até uma nova forma de poder alcançar mais leitores, sabe? Porque eu sempre fui muito tímido. Eu nunca cheguei pra ninguém e falei, eu já escrevi um livro. Nunca falei pra Sério? ninguém. Eu morri de vergonha. Eu E morri de alguma vez a vergonha. pessoa te reconheceu? Não, Não? É porque não. assim, Só me eu surpreendi. não tenho o seu livro, mas alguns dos livros tem a foto do autor na contracapa ou atrás, né? Isso. Só que aconteceu comigo, assim, foi no lançamento do primeiro livro. Uhum. Eu esperava que só fossem só amigos e famílias pro lançamento. E aí veio um pessoal que eu não conhecia. Dispostas a investir na obra, a conhecer a obra, e aquilo eu fiquei no uau, sabe? Eu fiquei até meio com vergonha. Aí eu, vem, vamos tirar uma foto, vamos Ah, você vai, conversar. vai se acostumando, porque quando a gente pega um livro e fala, poxa, tal, queria conhecer essa pessoa, queria ter, por exemplo, um autógrafo, né? Tirar uma E, foto, aí chegou, fulano vai estar em tal lugar, pô, dá pra gente ir, vamos lá, tal. É muito legal, porque a gente tá tão ansioso pra conhecer quanto você fica ansioso de estar conhecendo a pessoa. verdade. E eu sou aquele tipo de autor, Hum. também eu sou assim com o cinema, tá? Uhum. E eu queria estar, vamos supor que você vai ler, eu queria estar assim no seu lado pra ver a sua reação, saber o que você tá lendo, ficar de olho, que tá em que parte. Eu sou assim com o filme. Às vezes, por exemplo, eu convido você pra assistir um filme comigo, um filme que eu super gostei. É, Eu vou ficar assistindo assim, ó, olhando pra tela e olhando pra você, pra ver a sua reação. Eu sou desse, sabe? Esse negócio de diretor de cinema que gosta de ver a reação do público, aham. pronto, eu sou desses. Ai, que legal. Então, e falando em filme, como você gosta de ver a reação das pessoas, eu queria que você falasse o que que você faz para relaxar. Ah, bora Você gosta dormir. de assistir filmes e séries? O que que é qual que é o seu guilty pleasure? O que que você faz para tirar a atenção? Ou você Três só coisas. escreve? Não, são as três coisas, que é assistir filme, assistir série e ler. Uhum. E tudo isso, se puder fazer comendo, melhor ainda.
E você tem o que que você tá lendo no momento? Eu tô lendo uma antologia, Hum, né, de contos da editora Cartola, no uhum. qual essa minha amiga participou, que é A Maldição do Faraó, mas está super arrastada a leitura porque existem níveis, né? Tem contos muito bons, tem outros contos que não são tão bons quanto. E como é o mesmo tema, tem hora que fica muito chato, muito repetitivo, Uhum. mas, mas principalmente porque eu tô assistindo algumas coisas na televisão, aí eu vou dormindo super tarde, aí eu tô sem tempo de É que ler, sabe? livro de Mas contos, normalmente você só gosta de 50% deles, né? Então, realmente. Aí eu tava lendo Machado de Assis também, uhum, os opa. contos dele, mas só que, tipo, é muito fora da nossa realidade na questão da linguagem. Então, tipo, eu li um parágrafo, eu tinha que reler para entender algum termo, aí tava me estressando demais, aí eu às parei. vezes eu tenho que ir lá e, opa, peraí, o que que isso quer dizer, né? Isso, Eu tenho que entender o que que ele tá tentando dizer aqui porque eu não tô entendendo, desse né? jeito. Então, e filmes e séries, o que que você tem assistido? Eu assisto filme, assisto quase tudo Uhum. que sai, e série, eu assisto desde policial, a fantasia. Agora, por exemplo, eu tô assistindo A Roda do Tempo, do Amazon Prime, né? Estou adorando, é uma fantasia, não sei se você já assistiu. Então, eu não sou, assim, não é que eu não sou fã do Robert Jordan. Eu Hum, não sou fã da Roda do Tempo, me perdoem, tá? E, e assim, a série não me pegou, ela é bem feita tal. E tem uma pessoa na série, eu não vou colocar o nome aqui, que a pessoa como ela é na vida real estragou um pouquinho pra mim, hum, né? Porque assim, voltando ao Robert Jordan, pra não entrar na coisa pessoal, é, eu não sei se você sabe, o Robert Jordan, ele chegou a escrever livros do Conan. foi, não, não sabia. Ele chegou a escrever. E é os livros que é do Conan que mais tem aquela intriga, sabe? Política, que é onde o Robert Sim. Jordan brilha. E assim, eu não sou muito fã do Roda do Tempo, cara. Infelizmente Ah, não me conquistou. assim eu tô gostando. Uhum. Aí, mas eu sou muito eclético, né? Então eu assisto de tudo. Então tô assistindo a Roda do Tempo, daqui a pouco eu vou assistir Witcher, não sei se você Sim, conhece. sim, Aí depois conheço ele. eu vou assistir você, aí vou assistir depois The Boys, assim, aí eu sou super aleatório, Cara, sabe? Eu assisto de tudo. eu adoro The Boys. é, eu gosto muito do Invencível também. Vou assistir, tá na lista. Então, assiste, cara, assiste porque já tá na segunda temporada, já você já vai pegar, já dá pra você maratonar bem. Mas eu também, eu gosto muito daqueles filmes de água com açúcar. Agora comecei a ter aqueles filmes de Natal, eu assisto Ah, tudo. eu gosto também. Deixa eu ver, eu sou muito eclético, sabe? Como eu já te Aham, falei. Então, tipo, às vezes, por exemplo, esse sábado, aham, no sábado eu assisti O Pior Vizinho do Mundo, o com uhum, Tom Hanks. uhum. Aí no domingo eu assisti Megan. Da bonequinha? Isso, da boneca. Aham, Eu gostei, assim, eu gostei da proposta do aham, filme, sabe? Uma coisa mais fora da curva, né? Do que a gente tá vendo no suspense atualmente. uhum. Ah, que legal, cara. E tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que você acha que a gente esqueceu? Deixa eu ver, não, acho que a gente tratou sobre o livro, sobre. Você falou da sinopse. Uhum. Que a sinopse ela já chama já atenção já. Isso, isso. E curiosamente, o título, né, Guerra das Duas Luas, Uhum. ele veio bem depois de eu já estar escrevendo o livro. Qual que era o original, você Porque lembra? por enquanto era só Grendel, ele não tinha um Aham, subtítulo ainda. E isso foi. Eu sempre gostei muito de história, história da escola. E aí eu lembro que, em determinado ponto, a gente começou a estudar a Guerra das Duas Rosas. Eu Hum, não lembro mais o contexto dessa guerra, não faz muito tempo. E aí eu gostei, porque tinha a ver com o nome das famílias, que era o nome de Rosas. Aí eu gostei dessa poesia. Então, como as duas cidades se chamava Cheia e Nova, uhum. aí então, então eu vou trazer essa poesia.
tá o título. Aí então botei a Guerra das Duas Luas, que são justamente essas duas cidades, que antes eram uma só, era Uhum. uma única cidade, que com o tempo, com a rivalidade cultural que foi surgindo da população, se separou-se em duas, que foi Nova e Cheia. Legal. Então, Augusto, eu perguntei tudo que eu queria perguntar. Foi muito legal. Tô super curioso agora para saber não só o que que vai acontecer no seu mundo, né? Mas também com esses 20 livros que você tem pronto aí. Pois é, olha, eu espero que realmente que eu fique vivo para Aham. escrever esse livro, porque toda vez vai me surgindo mais histórias, mais ideias até tal que já estão ali já anotados, já tem já um Uhum. certo roteiro. Então o que eu posso adiantar depois de Grand eu já vou fazer já dois certos. E é esse que vai Ah, ser já tá o fechado romance, o já. conto já, porque senão eu já estou sendo assassinado por pessoas que conheceram esse conto, leram esse conto e agora querem o Uhum. romance. Né? Aí, ó, se você não escrever o próximo, eu vou lhe matar. Não, tá certo, eu vou escrever. E são esses. Tá escrevendo na Aí base da ameaça, poxa. na base da ameaça. Aí vai ser um livro bem complexo de escrever, Uhum. porque eu vou sair da fantasia. Eu Hum. já tô já super habituado para escrever, né? Já são 10 anos escrevendo fantasia. Então vou sair da fantasia para ir pro gênero meu policial e suspense, Ah, legal. Aquelas sabe? histórias de detetive. Isso, que é uma investigação sobre um caso bem curioso que já vai Uhum. acontecer, relacionado a uma mulher e 12 homens. Não é 12 homens em um segredo, tá? Mas é quase isso. Uhum. E o próximo livro é mais uma história de um rapaz se rebelando contra si mesmo. Uhum. E tem já um título, que eu não quero dizer o título que vai, né? Que depois eu mudo de ideia. Uhum. Mas é como se esse rapaz ele tivesse um tempo fosse passando, ele fosse se tornando outra pessoa para agradar a outras pessoas e não ser o que ele realmente é. O coração dele vai enrijecendo, vai como se fosse virando uma pedra. Mas você quer dizer isso fisicamente? Tá acontecendo isso fisicamente com ele? Não, não, Ah, não. tá. Não é fisicamente, não. Ah, tá. Não, porque às vezes eu tenho esse fator, né? Uma coisa mais. Mas eu acho que o que você falou, não só eu, mas todo mundo entende isso, né? Porque às vezes a gente acaba. Tem uma hora que a gente olha assim e fala, nossa, o que que aconteceu comigo, né? Isso. Vai ter. Aí, Esse aí, pelo jeito, vai ter um impacto, hein? vai. Eu tô super. Tipo, desculpa aí, Granda, mas tô super ansioso pra escrever o último livro e eu poder partir pra esses novos que eu sinto que estão assim, tão me chamando, sabe? Não, eu Venha acho me bom, porque escrever. aí você se aventura e quando você quiser voltar pro mundo do Grendel, você já vai estar com uma mente mais fresca, com coisas que você aprendeu em outras, esqueci a palavra, outras vias, né? Sim, verdade. Então, Até porque o Brandon, na verdade, nunca vai sair de mim, uhum. porque como ele faz parte do Terto Verso, de vez em quando eu vou estar revisitando esse universo, seja Você através tem de que, contos ou através de romances. você tem que inventar um selo, um carimbo do Terto Acho Verso. que tem, Você tem? tem, acho que tem na contracapa do livro, Uhum, tem lá, né, o logotipo do Terto Verso. E essa semana eu divulguei até um conto, lancei um conto gratuitamente nos primeiros 2 dias na Amazon, que é chamado. uhum. Esse conto, como ele faz Chamado. parte do Terto Verso, aí ele tem lá também o Ai, logozinho. que Então, legal. sempre que o pessoal vê alguma história minha que tinha esse logo, é porque ele faz parte desse universo. Ah, legal, tá tudo interligado. Isso, tá tudo interligado. Ah, que legal. Bom, Augusto, a gente chegou naquele momento, que é o momento Karine. Deixa eu fazer os dedinhos. O momento Karine, que você deixa uma frase de coração, joga no universo pra gente Sim, colocar, depois eu faço o corte. certíssimo. Bem, eu já meio que já dei um spoiler dessa minha frase, porque Uhum, é algo que faz muito sentido pra mim, sabe, como ator. É uhum, justamente que contar histórias só faz sentido se tiver alguém para lê-la ou para ouvi-la. uhum, E ficar só aqui não faz nenhum sentido. Eu não vou estar compartilhando momentos, compartilhando vivências, seja vivências pessoais, vivências lúdicas, ou quaisquer que seja, sabe? E, e é isso que torna realmente a literatura algo extremamente humano. É que tem que existir essa relação.
né, entre mim, que é o Uhum. autor, e entre quem está aí no outro lado, que é o leitor. Porque, sabe, se não existir essa relação, nada, a obra morreu, já nasce morta. Nossa, muito bem colocado, viu? Muito obrigado, viu? Nossa, Augusto, Ah, cara, maravilhoso te conhecer. Muito feliz que você resolveu nada. participar da Toca do Aventureiro. E, Cara, tem mais alguma coisa que você quer dizer ou dar um salve para mais alguém? olha, eu só quero só, assim, agradecer novamente pelo convite. Eu amei, eu tô falando sério, que eu gostei muito do seu canal. Muito Eu vou obrigado. acompanhar todos os vídeos, tudo que você postar, porque seu material é muito bom e é aquilo que eu gosto também, Uhum. né? Não tem De- melhor coisa. Deixa eu só te avisar. Dia primeiro agora, né, pessoal? Quando vocês veem isso já vai ter passado. Mas dia primeiro agora tem um vídeo muito legal pra mim. Mas é o seguinte: se você for uma pessoa sensível, teve uma hora que eu e a pessoa que estava contando a história nós choramos. Que foi uma Nossa, experiência de vida da pessoa e pegou nós dois assim, deu um flashbackzinho ali, nossa, que legal. Pô, já tô já ansioso. tá bom? E já tô já me sentindo parte, viu? Já Ah, estou me não, sentindo aqui com parte da certeza. toca. Se você é um autor, mesmo não conhecendo a toca, você faz parte, porque a gente Ah, tem coisa que boa. a gente tem que disseminar o conhecimento, né? É verdade, viu? Então, Augusto, muito obrigado por participar da toca. Pessoal, eu sou o Marcos, esse é o Augusto Terto, autor de um mundo e vários outros, mais 20 coisas estão para chegar, criador do Terto Verso, arquiteto, sonhador, romântico. Bom, pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro, até a próxima.